como pesquisar ou ensinar leitura a partir da perspectiva bakhtiniana. É sobre isso que eu falo neste vídeo. Se nós lermos as obras do Bakhtin, do Voloshinov e do Medvedev, nós não vamos encontrar um título, por exemplo, de texto em que se destaque a questão da leitura. A questão da leitura não é focalizada nos textos do Círculo de Bakhtin. Isso não quer dizer, todavia, que nós não possamos estudar ou pesquisar ou ensinar leitura a partir dos textos do Círculo de Bakhtin. Por quê? Uma vez em que esses autores falam sobre linguagem, nós podemos depreender a partir dessas reflexões sobre linguagem como nós podemos trabalhar a leitura, seja na realização das nossas pesquisas, seja como propostas de ensino. Eu acredito que existem vários modos de utilizar as reflexões de Bakhtin e do Círculo para o ensino e para a pesquisa de leitura, inúmeras perspectivas. Mas nesse vídeo eu vou focalizar duas questões que para mim são primordiais e que eu acredito que você deva estar atento quando você pensar em pesquisar ou ensinar a leitura a partir de um viés bakhtiniano. A primeira questão que eu vou destacar é a questão da interação discursiva. Se você me acompanha aqui no canal, com certeza você já me ouviu falar muito sobre a questão da interação discursiva. O fato de que toda vez que eu falo, toda vez que eu escrevo, ou seja, toda vez que eu produzo um enunciado nos termos bakhtinianos, toda vez que eu produzo um enunciado, eu produzo esse enunciado buscando interagir discursivamente com o outro. Eu produzo um texto, eu produzo uma fala, eu produzo um enunciado para interagir com o outro. Por exemplo, esse vídeo, este enunciado, é um modo de eu interagir com você. Se você postar um comentário no vídeo, é um modo de você interagir comigo. Então, seja na oralidade desse vídeo, seja na escrita do seu comentário, nós interagimos por meio da linguagem. Essa é uma questão fundamental para a perspectiva bakhtiniana. Para muitos bakhtinianos, e para mim inclusive, a questão da interação discursiva é a questão central de marxismo e filosofia da linguagem. É quando o Voloshinov ou Voloshinov vai propor que a linguagem ela deva ser entendida como uma interação discursiva. Porque, na verdade, os textos e as falas, os enunciados, o que eles fazem é nos colocar em interação com o outro. É por isso que nós escrevemos, é por isso que nós falamos. Desse modo, se eu estou pensando nesse polo da produção, fica muito evidente que eu produzo um texto, que eu produzo uma fala para interagir com o outro. Mas e quando eu penso na leitura? Do mesmo modo, se eu estou lendo, eu estou interagindo discursivamente com o outro. Na verdade, embora nós falemos comumente eu li um texto, o que nós fazemos de fato numa perspectiva bakhtiniana é interagir discursivamente com o autor daquele texto ou com os autores daquele texto. Então vamos supor que eu esteja lendo um romance de um determinado autor. Eu interajo com aquele autor, eu concordo com aquele autor, discordo daquele autor, gosto da história que ele contou. Se eu vou a uma base de dados, de artigos científicos, e acho um artigo científico que tem 3, 4 autores, eu leio aquele artigo científico, eu utilizo aquele artigo científico, concordo, discordo daquele artigo científico, eu interajo com aqueles autores. Então, na leitura, nós também estamos interagindo. Da mesma maneira que o autor do texto ele buscou interagir conosco ao realizar aquele texto, quando nós lemos, de fato, nós estamos interagindo discursivamente com o outro. Por isso, do ponto de vista bakhtiniano, o que importa é pensar que a leitura é uma relação entre o leitor, o autor, mediada pelo enunciado, ou, se eu preferir, mediada pelo texto. Mas não é o texto, o ponto central não é o texto, o ponto central é a relação, a interação entre sujeitos, a relação entre sujeitos, entre o leitor e o autor, mediada pelo enunciado, mediada pelo texto. Então esse para mim é um ponto fundamental quando eu penso na leitura. Seja quando eu vou desenvolver uma pesquisa sobre leitura, seja quando eu vou ensinar os meus alunos a respeito de leitura.
Porque na leitura nós não apenas decodificamos as palavras, nós interagimos discursivamente com o outro. E isso é importante levar isso para a sala de aula, mostrar para o nosso aluno que aquele texto ele tem um autor que teve as suas intenções, os seus valores, as suas ideologias que estão expressas naquele texto e que nós levamos para a nossa leitura também os nossos valores, as nossas ideologias e interagimos com o outro por meio daquele enunciado. Então esse é um primeiro conceito que eu acredito que é fundamental quando nós pensamos em uma perspectiva bakhtiniana para falar a respeito da leitura. Um outro ponto, para mim, fundamental é a questão dos gêneros do discurso. O que eu acredito que é um diferencial da perspectiva bakhtiniana para outras perspectivas é justamente a questão de que nós não falamos da leitura de uma maneira geral. Na perspectiva bakhtiniana, nós estamos muito conscientes de que a leitura ela sempre se dá por meio de determinados gêneros discursivos e que, portanto, as leituras são diferentes nos diferentes gêneros discursivos. Obviamente, eu leio de uma maneira muito diferente uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, uma carta, um relatório científico, uma lista de compras, uma receita, um romance, um poema. Para cada gênero discursivo existe um tipo de leitura, porque em cada gênero discursivo eu interajo discursivamente com o autor de uma maneira diferente. Então, nessa nossa interação autor, leitor, mediada por enunciado, esse enunciado sempre está concretizado na forma de um determinado gênero discursivo, de um determinado gênero do discurso. Então, embora nós falemos da leitura, o sujeito leu o texto, o aluno leu o texto, na verdade, ele leu um enunciado de um determinado gênero discursivo. Isso importa muito. Tanto quando eu vou pesquisar, porque daí eu tenho que destacar na minha pesquisa que eu estou analisando a leitura de um determinado gênero discursivo e não a leitura em geral. É muito difícil você falar da leitura em geral, desconsiderando a especificidade do gênero do discurso que você está estudando, que você está pesquisando. Da mesma maneira, eu não ensino a leitura de maneira geral para o meu aluno. No ensino, eu focalizo sempre o gênero discursivo. Então, eu posso estar focalizando a leitura de um conto maravilhoso, de um poema, de uma receita poética, de uma receita culinária, enfim, de uma charge, seja qual for o gênero discursivo. Mas o fato é que a leitura, ela sempre está concretizada em um gênero discursivo específico, por meio do qual interagem o autor e o leitor. E, inclusive, quando nós pensamos nas novas mídias, nas novas tecnologias, no mundo digital, também a nossa interação discursiva por gêneros da escrita nesse mundo digital, ele deve ser olhado com cuidado. Por quê? Um e-mail, ele está no mundo digital, mas ele é diferente de uma postagem no Facebook, que é diferente de uma postagem no Instagram, que precisa sempre estar acompanhada de uma imagem, que é diferente de uma postagem no Twitter, que tem um limite de caracteres. Portanto, quando eu vou falar da leitura, eu tenho que olhar para o gênero. Dito de maneira resumida, para mim, dois pontos fundamentais quando eu penso a leitura a partir do círculo de Bakhtin. A interação discursiva, porque por meio daquele texto eu estou colocando em relação dos sujeitos, o leitor e o autor, que interagem discursivamente por meio de um enunciado. Enunciado esse, que aí é o ponto 2, é sempre concretizado na forma de um determinado gênero discursivo específico. Obviamente, várias outras são as possibilidades de se falar a respeito da leitura a partir dos textos do círculo. Inúmeras, a meu ver. Nós poderíamos falar, por exemplo, a respeito da questão da ideologia, das ideologias que são mobilizadas pelo autor e recepcionadas pelo leitor também a partir das suas próprias ideologias. A questão da resposta ativa, de como eu respondo ativamente à leitura, então que eu não sou um sujeito passivo na leitura, e também entre outras tantas questões, as questões axiológicas dos valores que eu mobilizo na leitura, os valores do autor e os valores meus, que são colocados em confronto durante a leitura. Essas são apenas algumas possibilidades que eu posso falar em um outro papo. Eu espero que este vídeo tenha contribuído para você. Me deixa saber se sim, deixe um comentário. Te agradeço muito, muito obrigado e até o próximo vídeo.